Fala, rapaziada, beleza? Professor PC, de novo, tem umas dicas para vocês, para o seu Enem, para os seus vestibulares. Essa é uma dica bem quente, cara, uma dica bem legal mesmo, tá? Vamos falar um pouquinho de retrovírus. Na nossa sequência, falando sobre vírus, a gente vai falar sobre RNA positivo, vírus RNA negativo e vírus do tipo retrovírus. O HIV é um retrovírus, beleza? Então, vamos lá, rapaziada, olha, aqui é o HIV. Vamos revisar e vamos fazer uma coisa legal. O HIV, moçada, é um vírus envelopado, beleza? Ele tem um envelope viral, onde estão localizadas as suas glicoproteínas. Essas bolinhas vermelhas aqui, olha, são glicoproteínas importantíssimas, essenciais, na verdade, no reconhecimento de uma célula que ele vai infectar. Aqui eu tenho o capsídeo, formado por moléculas menores proteicas chamadas capsômeros, beleza? O material genético é esse S vermelhinho aqui, olha. São duas moléculas idênticas de RNA viral, onde estão acopladas duas enzimas super importantes chamadas transcriptase reversa. Essa bolinha laranja aqui que eu fiz aqui, olha, é a transcriptase reversa. Daqui a pouco a gente entende o que ela faz, tá? Além disso, eu tenho algumas outras proteínas da onde se destacam essas azuisinhas aqui, as integrases, beleza? Então ele é um vírus envelopado, beleza? Você lembrou? Joia! De acordo com o sistema de Baltimore, a classificação de Baltimore, ele é um vírus da classe 6, ou seja, é um RNA vírus de fita simples e um RNA positivo, beleza? RNA positivo, fita simples, classe 6 na classificação de Baltimore. Guarde isso, beleza? Muito bem. Como é que funciona a infecção do HIV? Primeiro, qual é a célula infectada? Rapaziada, é um linfócito CD4 ou um linfócito T4, tá? O linfócito CD4, rapaziada, ele possui receptores de membranas super específicos que são utilizados pelo HIV na sua chegada e na sua fusão à membrana, tá bem? Na sua infecção e posteriormente na fusão do vírus na célula. Os receptores, rapaziada, são o principal receptor é esse aqui, chamado de CD4, olha, o CD4. Mas existe um receptor super importante chamado CCR5, que eu coloquei essas bolinhas laranjas aqui, esses pontinhos laranjas, beleza? Daqui a pouco eu falo sobre ele, tá? Quando o vírus HIV se encontra a célula, o linfócito CD4, ele reconhece, existe o reconhecimento da célula, o vírus, moçada, através de uma interação de reações químicas, através de várias reações químicas, ele consegue se fundir à célula e o seu capsídeo penetra na célula. O capsídeo, lembre-se, ele tem duas moléculas de RNA, certo? Tá bem? Contém integrase, contém transcriptase reversa e automaticamente, quando o capsídeo se desfaz, olha o que acontece. As moléculas de RNA mensageiro são aqui. As moléculas de integrase, essa proteína integrase, estão aqui. Moçada, olha só o que vai rolar. Tá vendo assim essa fita vermelha? É o RNA viral. Tá vendo essa bolinha laranja? É a transcriptase reversa. Ela vai fazer uma transcrição ao contrário. O que é isso mesmo, rapaziada? Olha só. Ó, quando o DNA fabrica RNA, a gente chama de transcrição. Quando o RNA fabrica DNA, você entende que é uma transcrição ao contrário? Então aqui entra a enzima transcriptase reversa. Por esse fato, esse vírus é chamado de retrovírus. Ok? Beleza? Então aqui vai ocorrer uma transcrição reversa. Mais ou menos assim, olha, vem cá. Ó, essa enzima transcriptase reversa vem transcrevendo uma molécula de DNA de fita simples e ela retorna, moçada, degradando o molde de RNA dela e sintetizando uma nova fita de DNA. Então ela vem produzindo uma fita, volta produzindo, completando a outra fita. Legal, né? Não é legal, mas é interessante, né? E agora eu tenho uma molécula de DNA viral. Tudo bem?
Esse DNA viral, moçada, ele foi produzido no citoplasma, mas agora ele vai entrar no núcleo. Olha o núcleo da célula aqui, olha. Ele entra pelos poros da carioteca, tudo bem? Mas ele precisa se integrar, esse tipo de vírus, os retrovírus, precisam se integrar ao genoma humano, ao DNA humano. Como é que isso vai acontecer? Você lembra daquela moléculazinha, daquela proteínazinha chamada integrase? Ela entrou no núcleo, ela veio, e ela vai ser responsável pela integração do material genético. Então a integrase literalmente integra, tá, a molécula de DNA viral ao DNA humano. Tudo bem? E, rapaziada, a partir desse ponto eu tenho uma molécula agora, literalmente um DNA viral. Pronto, o DNA agora controla a célula. A partir daqui, o DNA começa a produzir RNA viral, transcrição. Onde ele produz, vamos colocar, eu puxei duas flechinhas aqui, olha. Onde ele produz moléculas de RNA que vão participar da síntese proteica, ou seja, da tradução. Olha aqui uma tradução ocorrendo aqui, olha. Aqui são ribossomos, né? E essas moléculas verdinhas são proteínas. Outras moléculas de RNA já saem do núcleo para participar, para fazer parte dos novos vírus que serão montados. Legal? Interessante, né? Olha só. Grandes moléculas proteicas serão produzidas. Aí entra em ação uma proteína muito importante do HIV, as proteases. As proteases literalmente vão cortar proteínas muito grandes em proteínas menores. Vão fabricar agora, moçada, todo tipo de proteína será fabricado. As proteínas do capsídeo, ou seja, os capsômeros são produzidos. As proteínas, as glicoproteínas, as novas integrases, as novas transcriptases reversas, certo? Todas as novas proteínas serão produzidas e o que vai acontecer aqui, na verdade, na etapa final, é um processo de montagem dos novos vírus. Olha só, aqui eu botei um capsídeo sendo formado, tá vendo? Olha, um novo capsídeo sendo formado. Aqui eu botei o material genético dela, aqui olha, novas moléculas de transcriptase, novas moléculas de integrase, todo mundo se formando. Nesse meio tempo, várias moléculas de glicoproteínas haviam migrado para a superfície da membrana para formar uma nova região, para formar as novas glicoproteínas. Então, quando eu tenho aqui, moçada, olha, literalmente esse capsídeo aqui, olha, ele vai roubar um pedaço dessa membrana plasmática, o que vai constituir o novo envelope. E aí eu tenho um vírus saindo que a gente chama de virion, um novo virion sendo liberado por essa célula. Beleza? Então o processo em si de um retrovírus, o que você não deve esquecer, o processo não é tão simples, mas o que você não deve esquecer, rapaziada, de forma alguma, é que ele entra por fusão, ele tem o seu DNA, o seu RNA produz um DNA, esse DNA de fita dupla entra no núcleo e toma conta do material genético da célula. E a partir daí a célula está completamente perdida. Deixa eu fazer um último comentário contigo. HIV não é a mesma coisa que AIDS, lembrando, né? HIV é o vírus, tá? Da imunodeficiência, né? A doença, moçada, quem possui o vírus HIV é uma pessoa soropositiva, mas não é uma pessoa aidética. Se ela começar a manifestar os seus sintomas, aí nós temos a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. O nome AIDS vem de inglês. Só um detalhe, um último detalhe, para não ficar muito longo o seu vídeo. Olha, uma pessoa normal, você, eu, todo mundo, a imensa maioria dos habitantes do planeta, temos os receptores CD4 e CCR5 que permitem que a gente seja infectado por esse vírus. Mais ou menos 1%, até menos, da população da Europa, poucas pessoas mesmo, possuem uma mutação do gene CCR5, uma mutação interessantíssima, chamado de CCR5 delta 32.
essa mutação não permite que o gene, que o receptor CCR5 chegue até a membrana externa. Tá vendo que ele tá sem, olha, esse desenho que eu fiz, ele tá sem o gene, sem o receptor CCR5? Literalmente, essas pessoas são resistentes ao HIV. O HIV chega aqui, olha, e a ausência do CCR5 não permite que o HIV infecte essa célula. Interessante, né? Bem legal, né? Pois é. Rapaziada, espero que tenha ajudado vocês, tá? Fica ligado aí no meu canal, porque a gente vai fazer vários vídeos só sobre vírus, tá? Para cobrir todos os aspectos possíveis desse ano mais maluco da sua vida, beleza? Tá? Fica comigo. Valeu, um beijo, prazer em ver você. Tchau, tchau.